Em 40 anos, a população urbana saltou de 38% para mais de 55% do total no mundo. Já são mais de 4 bilhões em cidades. No Brasil, praticamente 9 em cada 10 habitantes são urbanos. Temos cada vez menos trabalhadores no campo e, mesmo assim, conseguimos alimentar mais gente. Na década de 1940, um camponês produzia, em média, comida para pelo menos 20 pessoas. Em 2010, cada agricultor já cultivava cereais, legumes, frutas e verduras para mais de 150. Como isso é possível? Com pás e enxadas, um camponês é capaz de produzir alimentos para 3 pessoas. Se tiver ajuda de tração animal, o número não passa de 12. Mas, se utiliza tratores, o agricultor cultiva o suficiente para até 500 pessoas. E tudo isso antes do salto tecnológico do Agro 4.0, que está levando os veículos agrícolas a um novo patamar. Mais rápidos, inteligentes, conectados e até mesmo autônomos. Estamos na era das máquinas extraordinárias. A quarta revolução do agro já está entre nós e será tão ou mais impactante do que as 3 anteriores. Justamente aquelas que introduziram a própria agricultura intencional há 10 mil anos, a semeadeira mecânica do século XVI ou a Revolução Verde do século passado, com maquinário a combustão, fertilizantes e agroquímicos. Sairemos de uma agricultura imprecisa para uma atividade técnica com processos praticamente infalíveis, quase perfeitos, com base em programas de computadores. Softwares já analisam as condições das lavouras e apontam exatamente qual parte necessita ser irrigada, fertilizada ou protegida de pragas. Na pecuária, sensores acompanham exatamente a performance dos animais e alertam sobre qualquer desvio. Scanners mapeiam os nutrientes necessários para cada planta em máquinas autônomas que trafegam pela lavoura a 60 km por hora. Drones que podem identificar o peso do gado por imagem e levar insumos para abastecimento sem estressar o rebanho. Tudo isso por controle remoto. As cidades evoluem sim, cada vez mais, e querem ser futuristas. Mas é no campo onde muitos dos avanços tecnológicos estão trazendo mais benefícios concretos para a sociedade e o planeta. Ontem a agricultura era manual. Hoje já temos equipamentos inteligentes, drones, satélites e maquinários autônomos. Amanhã já se faz necessário algo que ainda nem foi imaginado. Por isso seguimos nessa busca, entendendo ontem, praticando hoje e de olho no amanhã. As máquinas agrícolas já não são mais apenas força de trabalho. Componentes mecânicos, eletrônicos, digitais e robóticos trazem mais rapidez, inteligência e conforto ao produtor. O desafio de produzir mais com menos passa necessariamente por máquinas capazes de tudo. Tratores conseguem dobrar a sua velocidade e, ao mesmo tempo, reduzir consumo de combustível e necessidades de manutenção. Semeadeiras alcançam precisão de 2 centímetros, enquanto levam o desperdício de sementes praticamente a zero. Pulverizadoras economizam até 90% de defensivos, aumentam a sustentabilidade e também protegem os seus operadores. Enquanto colheitadeiras realizam o trabalho que nem 500 homens seriam capazes de fazer. Tudo no conforto do ar-condicionado, do câmbio automático e da facilidade de operação. Melhor que um carro zero. Mas não é só isso. Já existem modelos autônomos que dispensam até mesmo o operador dentro da cabine. Visitamos fazendas, fábricas e agtechs para mostrar um pouco das inovações embarcadas nestas máquinas extraordinárias. Vamos começar lá por Itapetininga, no interior de São Paulo. Na Fazenda Realeza, os novos investimentos em maquinário com tecnologias embarcadas trouxeram diversos benefícios. Alexandre, o que a Fazenda Realeza já tem de inovação em maquinário? Hoje a fazenda tem em tecnologia a parte de irrigação, a gente tem a área de pulverização e a área de colheita.
E por último, a gente acabou adquirindo a mais nova aquisição é esse trator. E por que vocês investiram nesse último equipamento, nesse trator? É a gente não perder tempo no plantio, como a janela vem encurtando cada ano que se passa, menos chuva, então a gente tem que aproveitar a janela maior de plantio e buscando o retorno financeiro também, da perca de menos manutenção e aproveitamento da máquina. Qual a importância da inovação, então, para manter a sustentabilidade do negócio, a margem? Hoje, 1 hora no campo parado, a máquina na oficina gera um prejuízo gigante no plantio, ou na colheita, ou na pulverização. Para se ter uma ideia, a propriedade alcançou uma produtividade de 87 sacas de soja por hectare. É certo que um conjunto de fatores impacta nos resultados, desde clima, irrigação, fertilizantes, sementes e defensivos. E, sem dúvida, o maquinário também. Mas que tipo de inovações embarcadas nos tratores fizeram a diferença para o Alexandre e para a Fazenda Realeza? Luiz, explica para mim quais são as principais inovações do BH194 Hightech, por favor. O extrator ele é composto com um motor com gerenciamento eletrônico, reversor eletrohidráulico, câmbio automático e está com piloto automático, né? Tá. Então são esses 4 pontos que a gente vê como sendo os principais diferenciais. E o que cada um deles traz, o que esse conjunto de novidades traz de vantagem para o produtor? Bom, o motor com gerenciamento eletrônico, ele se autorregula de acordo com a necessidade que a operação tem, de mais torque ou menos torque. Está trabalhando numa certa velocidade, se precisa um pouco mais de carga, ele automaticamente manda essa carga sem que precise o operador conduzir isso. Você poderia detalhar um pouquinho mais quais são as vantagens do motor eletrônico? A vantagem principal é a economia de combustível quando da operação, tá? Esse motor ele pode oferecer de 10 a 15% de economia com relação aos tratores convencionais, com motor mecânico, bomba injetor, etc. E isso ocorre essa economia porque ele consegue dosar melhor o torque, a força, a partir dos diferentes relevos. Né? Exatamente, exatamente. A partir da necessidade que ele tem de mandar mais combustível ou menos combustível, ele se autorregula, fazendo com que isso reverta em economia. Economia de combustível e peças por um lado e mais rendimento por outro. Em um mercado cada vez mais competitivo, os agricultores não podem abrir mão de nenhuma possibilidade de melhoria, inclusive do conforto e da eficiência para os trabalhadores na lida. O Júnior, que opera o equipamento, nos contou a sua impressão. A primeira impressão que dá é que tem bastante conforto. Tem ar-condicionado. Tem ar-condicionado. Tá. E distribui bem o ar, né? Melhorou bastante. Tá. O piloto ajuda bastante também na manobra mesmo, é mais fácil e rápido fazer a manobra. Com o piloto automático você pode ficar prestando atenção em outros elementos da operação, não só na linha, né? Se estiver plantando mesmo, não precisa nem olhar para frente, né? Com o piloto ligado, é só cuidar mais dos monitores, da plantadeira. Tá. E que mais? Em termos da economia, da produtividade, você também percebe que está rendeu bastante também. Uhum. Economia de combustível parece que é bom também. Uhum. Você acredita então que essas inovações vieram para ajudar? Na sua rotina fica mais fácil? Ajuda bastante. Segundo dados da Conab, a produtividade média no Brasil girou em torno de 56 sacas de soja por hectare em 2018. Para especialistas, o limite poderia chegar a 130 em condições ótimas, mais que o dobro, né? Ganhos expressivos de produtividade também podem acontecer em milho, cana, algodão, trigo, arroz, feijão. O Brasil bateu o recorde de 242 milhões de toneladas de grãos na última safra, 4 vezes mais que há 30 anos. Mas isso ainda é pouco para o que o mundo espera de nós. Teremos que dobrar a meta, rumo aos 500 milhões. Para isso, cada detalhe e todo grande salto são indispensáveis. Além de mais resistentes e rápidas, as máquinas estão se tornando equipamentos completos. Mais que colher, elas já processam os grãos. Mais que força, elas estão mais inteligentes e, acreditem, comunicativas. Vamos começar por uma colheitadeira. As inovações com relação à agricultura 4.0, elas não estão restritas só a tratores ou além. Hoje a colheitadeira ela é uma máquina que oferece muito mais inovação e possibilidades do que os tratores. Tá. Quais são as inovações, por exemplo, de uma colheitadeira? Bom, essas colheitadeiras elas são conhecidas como fábricas ambulantes, né?
elas não só colhem, como elas colhem e processam, ou seja, elas trazem todo o material biológico para dentro da máquina, ela separa o que é palha e o que é grão, e com isso ela traz todo um arcabouço de tecnologia, sensores, piloto automático, telemetria e etc. E qual que seria o futuro desse tipo de equipamento? A gente já sabe que está vislumbrando aí. A evolução desse tipo de equipamento é que cada vez tenha menos intervenção humana, né? Então eu acredito que aí num curto, médio prazo, a intervenção humana vai ser zero ou muito próximo de zero. Tudo com relação à colheita em si ou à própria regulagem e autorregulagem das diversas condições encontradas, né? E pelas diversas culturas existentes. Daí você está falando para mim de uma colheitadeira autônoma e com ainda mais tecnologia para processamento e encaminhamento da colheita. Tanto a parte de colheita automática, regulagem para aumento de produtividade e até predição com relação à manutenção. E as colheitas para a safra 2020 já começaram e ocorrerão durante todo o ano nas 5 regiões do país. Cultivamos no Brasil cerca de 300 espécies. No caso dos grãos, a expectativa é de um novo recorde, de 245 milhões de toneladas. É claro que a agricultura depende sempre da natureza, seja por clima como por pragas e doenças. Mas o produtor preparado tem sempre mais chances de obter bons resultados. Um dos produtores que já abriu a colheita de soja nesta safra, lá em Jataí, em Goiás, nos conta qual a importância da inovação para ele. A tecnologia tem ajudado muito o produtor aí na tomada de decisões, né, de negócio, tem facilitado também a vida do homem do campo, né, do funcionário, o prestador de serviço, tem facilitado muito, né, e dado mais precisão também, né, as informações mais precisas, mais seguras, né. Hoje com uma máquina de 40 pés, 45, né, é impossível o operador trabalhar sem um GPS, um piloto automático, né, é impossível, né. E a tecnologia vem trazendo isso, né? A própria colheita também, né? O desperdício, né? Parou de o grão, né? De desperdiçar grão, não tem perca de grãos, né? Isso a gente acredita aí que tem contribuído. A inovação já é peça indispensável para a competitividade, apesar de ainda ser realidade em uma minoria das propriedades. Segundo a Embrapa, apenas 11,4% das fazendas são altamente tecnificadas, justamente aquelas que geram 87% de todo o valor da produção nacional. Como os itens agrícolas em geral são commodities, os diferenciais se dão em custos e produtividade. Sem atualizar a tecnologia, a diferença entre os agricultores 4.0 e os convencionais só tende a aumentar. Até a gente da cidade percebeu isso e decidiu investir em inovação no campo. Não faltará apetite pelo mundo todo, mas isso a gente te conta depois do intervalo. O agro brasileiro responde diretamente por cerca de 1/3 dos empregos e 1/4 das riquezas geradas no país. Na verdade, a agropecuária brasileira tem salvado a economia já faz alguns anos. Já alimentamos mais de 1,5 bilhão de pessoas no mundo, número que vai aumentar até 2050. Por isso, o setor atrai cada vez mais gente. Além das pessoas do campo, empreendedores da cidade e mesmo estrangeiros voltaram suas atenções e investimentos para as fazendas. Muitos deles são jovens interessados em todas as fases, desde a operação e gestão até o desenvolvimento de novas soluções. A tecnologia e a inovação têm um papel central neste fenômeno, pois permitem um jeito de produzir com menores riscos, mais lucro e menos trabalho braçal. O Leandro Rossolém de Pirassununga, interior de São Paulo, tem 2 faculdades de profissões urbanas, mas foi no campo que decidiu investir. Por que será? Por que você decidiu ir para a agricultura, ser um empreendedor da agricultura? Então, há 3, 4 anos atrás, a gente viu o potencial no agronegócio da região
e achou que devia investir. Então eu comecei com tecnologia, comecei devagar, fui tendo resultado na produção, foi melhorando, os meus números foram melhorando, as coisas foram ficando mais fáceis, a tecnologia me propiciou isso, e eu fui aumentando a escala e eu estou em regime de expansão aí. E qual o papel da inovação para atrair você para o campo e manter você aqui? Então, quanto mais eu fui inovando, mais eu fui criando coragem de melhorar, né? Porque de aumentar a escala. Porque foi me dando facilidade, foi me dando resultado de produção, e foi me dando resultado em controle de produção, em controle de pragas. Então isso foi, quanto mais resultado eu ia tendo, mais eu fiquei incentivado a aumentar a escala. E o investimento em inovação em maquinário, né? Por exemplo, aqui a gente tem uma pulverizadora, né? Que tipo de equipamento você já investiu que tenha tecnologia embarcada nas suas propriedades aqui? Então eu tenho 2 semeadoras de 11 linhas, tenho 2 colhedeiras de soja, tenho investido numa colhedora de cana. Tá. Então hoje eu colho a minha cana, não preciso de terceiro vir colher. Tá. E o pulverizador e tratores com piloto embarcado e GPS. As minhas semeadoras, elas têm controle de semente, então se por acaso não cair a semente no risco, ela apita e para na hora. Perfeito. Então eu não preciso ter um funcionário olhando, que geralmente, tradicionalmente, você tinha que ficar com um funcionário olhando, e 12 linhas de plantio é difícil para uma pessoa olhar. Então isso dava um pouco de medo na gente de plantar bastante. Perfeito. Aí agora hoje não, hoje eu sei que vai estar tudo semeado, independente de quanto eu planto. E nesse balanço que você faz, o que você percebeu que ganhou de produtividade? Você tinha falado um índice para mim? Por volta de 10%, essa tecnologia me trouxe com certeza. 10% a mais de produtividade não parece muito? Na ponta do lápis, 6 sacas a mais por hectare poderia representar 2,5 milhões extras em uma fazenda de médio porte de 5.000 hectares. Daí sobra para comprar um trator de última geração com os ganhos de só uma safra. O Vitor Gaiardo, presidente do Sindicato Rural de Jataí, não deixa dúvidas sobre o valor da tecnologia. A produtividade nossa, ela tem aumentado bastante em função disso mesmo, porque se você considera desde o plantio, desde a qualidade da semente, que tem evoluído muito também, a qualidade da semente, a qualidade do equipamento de plantio, né? Se você faz um plantio bem feito, já tem uma chance de colher muito mais. Se você não plantar direito, não vai ter o mesmo resultado, né? E assim vai todo o equipamento utilizado. Depois, na hora de colher, se você tem uma colheitadeira, que você não joga produto fora, que o grão ele não sofre dano mecânico, né? Isso tudo contribui para a produtividade. Então, eu digo assim, a tecnologia que nós temos hoje, eu acho que está difícil inovar mais, né? Mas é muita coisa, é muita tecnologia embarcada, né? Eu acho que poucos setores, até a indústria brasileira mesmo, eu acho que não tem avançado tanto quanto a tecnologia avançou na agricultura, né? Certamente, se você tivesse uma tecnologia rudimentar como era antigamente, nós teríamos uma produtividade muito baixa e dificilmente nós conseguiríamos fazer a conta fechar, né? Mas hoje também, para a conta fechar, tem que produzir muito mais, tá? Então, essas tecnologias têm um custo. O ganho ainda supera o custo de implantação da tecnologia, né? Mas eu acho que nós estamos chegando num ponto que a tecnologia já está quase que no limite, porque na lavoura realmente não tem mais muito que inovar não, porque já nós avançamos muito. É verdade que já avançamos muito na tecnologia e dá a impressão que não há mais como evoluir. Mas a criatividade humana sempre encontra como melhorar. Ao que tudo indica, a inovação vai ainda muito mais longe. Imagine só, sementes para plantas cada vez mais resistentes, nutritivas e produtivas. Defensivos que atuem em nível molecular para matar pragas sem impactar o meio ambiente. Ou fertilizantes tão precisos a ponto de extrair o máximo potencial genético das lavouras. Isso sem falar nos maquinários, veículos autônomos e inteligentes capazes até de conversar com outros equipamentos, como drones, silos, balanças e voos inteligentes. Parece futurismo? Já é realidade.
Adriano, explica pra gente que tipo de inovação está embarcada nessa nova geração de tratores. Bom, Daniel, a gente pode começar falando da solução de barra de luzes, que foi o precursor das tecnologias das máquinas, tecnologias da agricultura de precisão, seguido do piloto automático, que possibilita essa direção automática, evoluindo aí para manobra automática de cabeceira, que hoje a gente pode considerar como uma das fases da automação da máquina, que visa chegar lá na frente na máquina autônoma. Mas o que esse conjunto tecnológico entrega para o produtor? Existem dados, hoje a gente pode falar em redução de 5 a 10% no consumo de combustível, aumento de várias sacas na produtividade de grãos ou de cana também, bem como a utilização, a porcentagem do tempo que a máquina é realmente utilizada para a operação do tempo que ela está ligada, ou seja, a eficiência operacional. Depois a gente passa também, com o advento da conectividade, pode agregar novas tecnologias como a telemetria, que possibilita captar dados da máquina, dados de colheita, transmitir esses dados em tempo real para uma central, por exemplo, o AFS Connect, de onde eu posso fazer a gestão da frota, da lavoura, da fazenda como um todo e devolver dados de aplicação, dados de linhas de piloto automático a serem executadas, fazendo esse envio remotamente, não necessitando mais uma pessoa se deslocar até a máquina. Ok, e como é que é a comunicação desses tratores conectados, comunicação máquina a máquina, com outros equipamentos como drones, entre outros? Eu posso ter uma máquina conversando com a outra e elas conversando com o escritório e no campo, com o uso do smartphone, com aplicativos, eu posso estar visualizando essas operações em tempo real e acompanhando a performance dessas máquinas no campo. Fomos procurar e encontramos um dos primeiros veículos autônomos do agro em operação no Brasil. Trata-se de um caminhão com controles remotos embarcados que atua no transbordo de cana. Ele trafega seguindo as colheitadeiras que são dirigidas por um operador. Vamos entender como isso funciona? Como funciona um caminhão com nível 2 de autonomia numa fazenda de cana, por exemplo? A autonomia nível 2 é o seguinte, o caminhão ele precisa trabalhar, caminhão transbordo, do lado da colhedora de cana. Então, para isso, ele precisa garantir que ele não pise nos brotos da cana e também ele tenha uma condução 100% autônoma do lado da colhedora. Aí, então, a Mercedes, junto com a Gruner, desenvolveu uma tecnologia que garanta o quê? Durante o trabalho ali do lado da colhedora, o caminhão não passa em cima do broto da cana e também ele mantém uma mesma velocidade constante da colhedora, para não ter desperdício de cana. Então ele vai caminhando, ele vai acompanhando a colhedora de maneira 100% alinhada. Isso, porque não tem um desperdício de cana ali na lavoura. Tá. Então, e sem sem a intervenção do motorista. Tá. É importante a presença dele ali no caminhão, para outras manobras, frenagem. Então o nível de automação ele garante a precisão do controle de tráfego na lavoura e também a velocidade constante ali na operação. E qual que é o benefício para o agricultor com essas tecnologias? A redução do pisoteio da cana. Então você tem índices de até 10% de perda de produtividade porque não teve esse controle de tráfego na lavoura. O pneu do trator do caminhão passando em cima do broto de cana, no outro ano não vai nascer ali a cana, então ele tem uma perda de até 10% de produtividade. Esse é o principal benefício, né? Também, da aplicação do caminhão. Nessa operação, além da redução de pisoteio, ele reduz em até 50% o consumo de combustível equiparado a um trator. Então, 10% de produtividade por não perder no pisoteio e 50% de economia no combustível. Em relação ao trator. Então, isso porque a tecnologia do motor é diferente do caminhão em relação ao trator. Fora também a questão de agilidade. O caminhão é muito mais ágil nas manobras, né, de cabeceira de talhão. O caminhão é mais ágil também no transbordamento de cana. Sem falar em outros benefícios como manutenção do caminhão é mais barato do que em relação ao trator. Uma série de vantagens que reduz o custo de operação do nosso cliente. Na verdade, o obstáculo para maquinários autônomos sequer é a tecnologia. Já há modelos prontos e operando em diversos países do mundo, e inclusive para demonstração no Brasil. A questão é de legislação, já que não existe regra no país sobre esse tipo de veículo, seja no campo ou na cidade.
Enquanto eles não estão em nossas fazendas, vejam como eles operam na prática. Este é o Steiger. Ele já conta com todos os sensores e tecnologias para operar 100% autônomo com os seus 620 cavalos de potência. Hoje, estes equipamentos já acumulam mais de 1.800 horas em teste nos Estados Unidos e no modo autônomo com resultados satisfatórios. Tomara que a nossa legislação não demore, pois o futuro e também os nossos concorrentes não vão esperar, né? Seguimos nossa busca pela inovação, conectando o homem do campo, a terra que nos alimenta, com a tecnologia e a inovação. Uma busca que passa por limites que já pareceram intransponíveis e hoje fazem parte do nosso dia a dia, da automação, da inteligência artificial, da quebra de todos os limites entre o homem e o mundo digital. Qual será a próxima disrupção? Qual será o próximo limite quebrado? Estaremos juntos nessa busca. AgEvolution. Realização Canal Rural e Senar Agroap. Apoio Bayer, ciência para uma vida melhor.